que muda com a desistência de Biden na corrida eleitoral dos Estados Unidos? Afinal de contas, para nós aqui da América Latina, nas palavras do Fidel Castro, muda-se a coleira, mas o cachorro é o mesmo. Ou seja, independente quem venha a ganhar essas eleições, para nós aqui, o domínio, a exploração imperialista vai continuar. Claro que, de um lado, temos ali a insanidade representada pelo Trump, né, essa nova direita, e, de outro lado, o Biden, que acabou de desistir devido à senilidade, né? Falta de condições cognitivas, afinal de contas foram gafes, esquecimentos, situações as quais culminou ali com o debate de 27 de junho, o qual ele foi simplesmente massacrado pelo Trump. Mas, de qualquer maneira, essas eleições expressam a verdadeira decrepitude política, econômica do que vem a ser os Estados Unidos. Ou seja, não consegue nem renovar seus quadros para uma disputa eleitoral. E vejam, os Estados Unidos já não é mais o representante no motor econômico do mundo capitalismo. Está sendo suplantado progressivamente pela China, e agora também a própria Rússia, em plena guerra, consegue ter crescimento econômico acima dos Estados Unidos, né? Então, vejam que os Estados Unidos não é mais motor econômico. Aliás, o Trump é o representante dessa velha indústria poluidora, de trabalhadores brancos ressentidos, que, quando ganhou, e frise-se, ganhou não pelo voto ele perdeu da Hillary Clinton, né? Na verdade, ele ganhou na formação do colégio eleitoral, mostrando que os Estados Unidos é o país das eleições indiretas e que, portanto, ele já é o quinto presidente que tem menos votos e tornou-se presidente, né? E ele está apostando nisso novamente. Muito bem. Então, os Estados Unidos aí, pelos democratas, vão trocar aí a candidatura. O Biden sai apoiando a sua vice, a Kamala, mas, obviamente, tudo isso vai ser decidido no final de agosto. Ali eles vão ter um mapa melhor para quem eles devem apoiar para tentar aí derrotar o Trump. Que, insisto, para nós aqui, o que mudaria? A política imperialista continuaria sendo desenvolvida como sempre foi, né? Na verdade, o que você tem com a vitória de um Trump, simplesmente as alas, os setores bolsonaristas se inflamariam de novo com a volta da extrema-direita ao poder, mas lembre-se que o próprio Bolsonaro está metido até os últimos fios de cabelo com a justiça brasileira, está devidamente enrolado, já pegou primeiramente aí um gancho de 8 anos sem poder se reeleger, e ainda por cima há sim a possibilidade de ele próprio ir para a cana, certo? Lembre-se que, inclusive, o mentor intelectual do Trump, né? Ou seja, seu mentor intelectual está na cadeia, né? Cumprindo uma pena aí de 4 meses. Ou seja, o Steve Bannon está lá cumprindo a pena, porque, obviamente, esse é o perfil dessa extrema-direita. Faz tantas armações que um dia acaba sobrando para si mesmo. Mas uma possível volta do Trump, aquele que prometeu que faria da América grande novamente, e não o fez. Não o fez por quê? Porque ele é o representante, como já disse, da velha indústria decadente, poluidora, porque a nova indústria, a indústria tecnológica, de ponta, de plataforma, não está sob controle dos Estados Unidos. Mais uma vez, está sob controle da China,
da Rússia. Percebem? Ou seja, uma possível volta do Trump não vai significar a melhoria da industrialização dos Estados Unidos, da queda da inflação, da queda do desemprego, tudo isso que está promovendo, inclusive, o número de sem-tetos dos Estados Unidos cada vez maior. Ou seja, não tem como sair dessa crise encalacrada que expressa a própria crise estrutural do capital. É a própria crise estrutural do capital. Ou seja, a forma e a lógica dessa produção destrutiva que se põe no mundo e também, obviamente, nos Estados Unidos, faz com que você não tenha mais os padrões de salários e empregos que houveram outrora, no século passado. Sobre o que, então, para os Estados Unidos? Desenvolver-se no setor armamentista, e é isso que ele vem fazendo, inclusive não é à toa que vem fornecendo cada vez mais armas para Israel, para a Ucrânia, né? Vem sustentando essas duas guerras, né? E independente de quem ganhar, vai continuar sustentando, né? Se, por um lado, para os democratas, criava-se uma barreira, um problema para a reeleição dessas duas guerras, independente que ganhe ou não, qualquer um dos dois lados, a guerra continua, né? Muito bem. Então, você tem o quê? Uma indústria armamentista no país, uma indústria forte de processamento de alimentos, por isso que Estados Unidos, população é extremamente obesa, é o país mais obeso das grandes nações, dos países mais industrializados, né? Porque, obviamente, é uma alimentação nada saudável, que inclusive exporta essa concepção para sua zona de influência, os países capitalistas. E outra forma de, digamos, contornar os empregos é você criar todo um mercado no mundo dos esportes. Por isso que você tem essa verdadeira sociedade do espetáculo em termos de futebol americano, de basquete, está crescendo lá o futebol no país e outras modalidades como hóquei, corrida de cavalo, né, e coisas do tipo. Então é isso que lhes resta. Ou seja, quem ganhar nessas eleições, qualquer um dos dois lados, internamente, não vai criar um sistema de saúde público nacional, que o país não tem, lá não tem nenhum tipo de SUS, o sistema educacional não vai se transformar para ter universidade pública, né? Então, internamente, não tem grandes mudanças. E externamente, o quê? Vai continuar essa política de opressão a imigrantes na América Central, talvez, né, com o Trump a coisa só seja mais forte, né? A dificuldade em mandar remessas de dinheiro dos parentes cubanos para Cuba se intensifique, né? Então, ou seja, as grandes mudanças que podem vir a ocorrer não são no atacado, ou seja, são no varejo. Ou seja, se o Fidel dizia que muda a coleira, mas não muda o cachorro, né? Aqui nós podemos dizer de uma forma até mais grosseira, né? Que muda as moscas, mas o esterco vai continuar a mesma coisa. Eu tenho aqui um outro vídeo explicando aí essa decadência dos Estados Unidos, né? Lembre-se que é decadente, mas não está morto, ao contrário, né? Um leão ferido, um tigre ferido, continua sendo leão, continua sendo tigre, portanto, aliás, se torna mais agressivo no sentido de tentar se defender, né? Portanto, só sobra para os Estados Unidos o quê? Uma maior exploração sobre nós aqui na América Latina, que é, digamos, o quintal que está lhe restando, ok? Então, eu deixo para vocês aqui um outro vídeo meu tratando em 7 pontos dessa decadência aí dos Estados Unidos, dessa decrepitude, e deem o joia, coloque seu comentário e a gente se vê aí nos próximos vídeos.